Você sabe que, infelizmente, gente, o censo traz boas novas, coisas boas e também coisas que a gente deve estar pensando. Infelizmente, no Brasil, a gente carece de estratégia de longo prazo, né? Porque os nossos governos eles não miram um conjunto nacional, os nossos governos eles miram os seus próprios governos. Já assume ou já quase que assume, ou ainda nem assume, já fica pensando em reeleição. Então, o Brasil é um país que tem envelhecido e o Brasil conseguiu fazer uma façanha de envelhecer em 17, 18 anos, o que demorou a França inteira em 149 anos, por exemplo. Então, os recortes que o censo está trazendo são recortes que nos alertam. Ainda você pode fazer trabalhos, dedicação, políticas que podem mudar muitas coisas, mas alertam de que a gente tem envelhecido. Nossa população, como temos dito aqui carinhosamente, as mulheres têm sido cada vez mais fortes, mais importantes, mais presentes. Para cada 100 mulheres hoje são 96 homens, já fomos maioria homens no Brasil, hoje as mulheres são maioria. Nós crescemos em 10 anos, a diferença aumentou em 2 homens aí, fazer uma conta muito simples, né? Antigamente, para cada 100 mulheres eram 94, agora 93, 94, agora são 96, quer dizer, a quantidade de mulheres tem aumentado em relação à quantidade de homens, né? Então, e uma coisa também que deixou muita gente preocupada, aí sim cabe uma ação e é nosso ponto de reflexão hoje, é com relação justamente à questão da aposentadoria, como que isso vai impactar a médio e longo prazo, né? Se tivéssemos feito o dever de casa lá, ainda no primeiro governo do FHC, né? Isso, nós talvez não tivéssemos vivendo essas preocupações que começamos a viver já nos últimos governos que tivemos aí em relação à Previdência. Mas por que eu digo essas coisas todas? E é importante nós que temos filhos, né? Nós que ainda estamos trabalhando e não nos aposentamos, eu ainda não sou aposentado, muitos de vocês também não são, mas temos filhos, né? Temos filhos, filhas que estão aí no mercado de trabalho. O que acontece é que você, com a população envelhecendo, que é o nosso caso, hoje nós somos mais velhos do que antes, né? Você tem uma taxa de natalidade diminuindo muito, né? E você tem um contingente de mercado de trabalho sendo ocupado por mulheres, e essas mulheres, muitas estão deixando ou postergando, ou não vão ter mais filhos, né? Então, como é que você consegue sustentar a base? Essa decisão de filhos, evidentemente que não é só da mulher, mas a mulher é a senhora que gera. Então, hoje, os casamentos, hoje, eles já se dão nesse nível de negociação, ou de conversa, ou de acordo. Olha, nós vamos ter filhos depois se a gente tiver com a vida financeira estabilizada, e a vida financeira, já há pesquisa sobre isso, se estabiliza e as pessoas dizem, nós não vamos ter mais filhos, né? E assim fica. Então, você tem uma taxa de natalidade que cai, e quando você tem uma taxa de natalidade que cai, a população que está envelhece, né? Então, a nossa idade média hoje é 35 anos, né? A idade média, onde nós tivemos uma pirâmide de fato. O Brasil teve uma pirâmide concentrando uma juventude até 18 anos de forma muito forte até os anos 70, né? E aos anos 40, então, para você ter, a gente tinha 50 milhões de brasileiros, né? Hoje nós somos 210 milhões de brasileiros. Para você ver, lembra da Copa de 70, 90 milhões em ação? 70 eram 90 milhões. Hoje nós que dobramos a população até 2022, né? E quando você insiste no modelo, não é insistir, são as condições, né? Os pais não querem que seus filhos tenham menos do que eles tiveram. É da nossa natureza, todos nós somos assim. Nossos pais foram assim, os pais dos nossos pais foram assim. E é da natureza do homem querer que a sua geração futura, os seus filhos, os seus descendentes, vivam melhor do que eles, né? Mas hoje nós temos esse problema que temos que enfrentar, e o governo vai ter que pensar nisso. Uma coisa que chamou muita atenção foi, nós temos no Brasil mais de 30 partidos políticos, só 3 tratam, por exemplo, da questão do envelhecimento. 3 partidos, ou seja, 10% dos partidos políticos brasileiros
tem dentro do seu estatuto, das suas políticas, né, da sua visão, da sua missão, a questão do envelhecimento, a questão do idoso, né? E pasme agora, só 10%, 10% das faculdades de medicina também disponibilizam cursos para cuidar de idosos. Falando no Brasil isso, gente, o Brasil, que tem uma população cada vez mais madura, as faculdades também de medicina não acordaram para isso ainda. Existe aí um mercado, um filão, né, que é gigantesco, que é o mercado da gerontologia, da geriatria, do cuidado do idoso e por aí vai. Esse pessoal que está movimentando, que vai movimentar a economia. E isso tem que nos trazer a seguinte pergunta: quem vai pagar essa conta? Se você não tem mais jovens que entram no mercado de trabalho, que alimentam a base, contribuem para a Previdência, porque como é que funciona a Previdência? Quem está no mercado de trabalho hoje está pagando quem está aposentado, né? E nós que estamos trabalhando hoje seremos pagos por quem vai entrar no mercado de trabalho no futuro. E se você tem uma população que ela cai na taxa de natalidade e ela envelhece, essa conta vai ficar cada vez maior. Hoje ela é 2,5 do nosso PIB. O nosso PIB é algo próximo de 5 trilhões de reais, né? Se 2,5 disso daí é para custear a Previdência, você imagina daqui a pouco já estão falando de 5% do PIB, talvez 10% daí em 2070. Então, há já dinheiro para isso. E quando você tem essa taxa de natalidade que cai, automaticamente você tem que fazer um trabalho emergencial. E aí sim entra no nosso tema muito específico da aposentadoria. Pode afetar? É obrigatório afetar? Eu vou dizer para você que são as duas coisas. Vai afetar e vai ser obrigatório mexer de novo nessa linha da aposentadoria em algum momento. O governo que tiver coragem vai fazer isso mais rápido, porque isso é impopular, isso não gera voto, gera desgaste, não gera reeleição, e a reeleição virou uma prisão para os partidos políticos, uma prisão para quem ocupa os cargos executivos, porque já fazem o seu governo pensando na próxima reeleição. E o governo que não tivesse, se não tivéssemos a reeleição, se não fôssemos os 5 anos, certamente já teríamos feito reformas muito melhores do que se tenta fazer hoje, porque o que se mede, de fato, hoje é se ela vai ser popular ou impopular, se ela vai me trazer voto ou não. Então, as regiões mais idosas, mais maduras, hoje são a região sul e sudeste, com 35 anos em média, as mais jovens são a norte e nordeste, com 15 anos de média. Você veja que a diferença é forte, né? Mas nós achávamos que existiu mais idosos, não porque lá o contingente é menor, né? Porque os grandes centros concentram boa parte da nossa população, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, os estados mais desenvolvidos, onde todos buscam suas oportunidades e lá ficam. Por isso que lá se envelhece mais e por isso que lá também se nasce menos, porque as pessoas estão buscando o seu futuro, a realização dos seus sonhos profissional e de educação e também social e também familiar, né? Então, o que nós precisamos deixar claros é que, com esses dados que o censo nos traz, só comprovam, constatam que estamos envelhecendo, constatam que a nossa taxa de natalidade está diminuindo e constatam que novas regras, novas medidas precisarão ser tomadas em relação à previdência dos que dependem do INSS, daqueles que dependem do INSS. E nós temos aqui insistido com você que você ensine os seus filhos, que você ensine os seus netos, que você ensine os seus sobrinhos e que você também se aprenda mesmo, você, de que é importante você ter mais do que nunca reservas, né? Uma cultura de investimento, uma cultura de poupança. Poupar é uma coisa, investir é outra. Você não pode investir sem poupar. Você até pode investir sem poupar, mas quando você poupa, você sabe da onde você está tirando o dinheiro, você sabe o esforço que você está fazendo para que sobre mais um dinheiro, para que esse dinheiro seja então investido, para que você crie então uma reserva de emergência, para que você então tenha um certo conforto quando se aposentar
e usar a previdência oficial. Essas coisas são fundamentais e é preciso, então, que você contribua com a sua família, contribua com os mais jovens, dizendo que eles precisam ter uma reserva de emergência, dizendo que eles precisam, sim, poupar, não gastar tanto. Se divertir é fundamental na nossa idade, na idade deles, é importante, mas é mais importante que eles tenham e saibam que tem um recurso que eles poderão contar. O governo federal, através do Tesouro Direto, disponibiliza aplicações super interessantes. O governo tem dado um salto de qualidade de gestão, de proposição, que é invejável e deixa o mercado financeiro preocupado. Isso é muito bom, porque nunca tivemos no Brasil um tesouro tão atuante como esse tesouro que nós temos aí. E lançou esse ano o Renda Mais para aposentadoria, para complementar a aposentadoria, e lançou também o Educa Mais para você programar, né, a faculdade do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto, de uma pessoa que você queira ajudar. Então, no site do Tesouro Direto, você tem todas essas aplicações que podem contribuir e devem contribuir, e você precisa saber que elas existam para poder lançar mão disso também e a poder estar mais tranquilo, né? O Renda Mais é uma poupança que você vai comprando títulos públicos e você determina o prazo que você quer contribuir e depois você recebe aquele valor que você determinou durante 20 anos. Veja que legal isso para quem está começando no mercado de trabalho, para quem já trabalha há bastante tempo e precisa e tem essa visão de que o que vai ganhar da aposentadoria do INSS não é suficiente. O Renda Mais é a mesma coisa, é o mesmo objetivo, só que você acumula um resultado para pagar a faculdade do seu filho, do seu sobrinho, se ele não, por acaso, passar numa universidade federal, pública, e mesmo que passe, pode ser usado para uma outra coisa depois, para ajudar na construção, se for profissional liberal, de um escritório, de um consultório, e por aí vai. Então, alternativas de investimento seguras, como o Tesouro Direto, no Brasil não tem. É o risco que nós chamamos de mercado financeiro de risco zero, mais baixo risco, porque se o Tesouro quebrar, o país quebrou antes, né? Então, é muito difícil que essas coisas deixem você sem dormir direito, porque está aplicando nos títulos públicos do governo federal brasileiro, né? Então, dito essas coisas, gente, é importante estar atento aí aos ecos do censo, para que a gente saiba que país vivemos, que cidade vivemos. Sabemos que nós hoje somos um país de mulheres, sabemos que hoje nós somos um país onde as mulheres cada vez mais são as que são protagonistas da história das famílias, provedoras, são mulheres muitas vezes que chefiam seus lares, mulheres muitas vezes que não têm o homem presente dentro de casa, são elas apenas as mães e que cuidam dos seus filhos, né? Nós somos um país que temos envelhecido, nós somos um país onde na região sudeste se concentram os mais idosos, os mais maduros, e nós somos um país que precisamos, em algum momento, rever essa questão da aposentadoria. Então, mais do que nunca, é importante que você crie, cultive, desenvolva, se eduque e ajude a educar. Que todos tenham uma cultura de investimento para passar por essas ondas boas e também as ondas que não são boas, que virão e todas vêm para todos, todos nós recebemos o sol e a chuva, o frio e o calor. Então, nos cuidemos, nos preparemos e ajudemos os outros também a que se preparem para o futuro, que é logo ali. 10 anos voam. Nosso programa tem 22 anos. 22 anos voou. Eu, como diz o pastor Israel, era cabeludo um pouquinho, né? Ele também era. Hoje nós somos carecas. O tempo passa e nós precisamos estar preparados para o que vem. Então, cuide-se muito bem, fique muito bem, prepare-se muito bem, ajude os outros também. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Momentos com Cristo, compartilhando a graça de Deus.